Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Nós estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical neste terceiro trimestre de 2019. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 6, do dia 11 de agosto de 2019, a lição que tem como título A Mordomia da Adoração. A mordomia da adoração. Já tratamos de diversos aspectos da atividade dos servos de Deus como mordomo, como dispenseiros, como administradores de Deus. E na lição de hoje falaremos sobre a mordomia da adoração. O nosso texto áureo está em João capítulo 4, versículo 23, um texto muito conhecido, quando Jesus passa por Samaria e ele vai na cidade de Sicar e encontra uma mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 23 de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verdade prática nos diz que Deus procura verdadeiros adoradores e não celebridades. Verdadeiros adoradores e não celebridades. Nós vamos entender na aula de hoje o que é o louvor, o que é a adoração, qual deve ser a nossa atividade como mordomos de Deus no que diz respeito à oração, e no que diz respeito à adoração, e vamos compreender a importância da adoração na vida cristã. O nosso ponto central da lição nos assevera que Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades, como já falamos em aulas anteriores. Nesta aula, então, o ponto central é exatamente como a verdade prática. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral é mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores, e os objetivos específicos. Conceituar, primeiro, conceituar a palavra adoração. Segundo, explicar como adorar a Deus. E terceiro, pontuar gestos e atitudes na adoração. É lógico que você vai perceber que na aula de hoje nós vamos fazer, principalmente nesse terceiro ponto, quando nós falamos sobre pontuar gestos e atitudes na adoração, nós não estamos aqui querendo engessar a coisa, dizer que para adorar a Deus é só com este gesto, só com este comportamento. A adoração é algo muito individual. A adoração é algo muito individual. E o que é importante, e nós trataremos também nessa aula, é que a adoração seja movida pelo Espírito, é que a adoração seja produzida pelo Espírito, porque esta é a adoração verdadeira. Mas nós trataremos isso durante a nossa aula. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 26, que nos diz o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, com um erro de grafia aqui, né? Faltou o J aqui, ó. Mas Jesus disse-lhe: eu sou
eu que falo contigo. Algumas considerações são importantes serem feitas neste texto da leitura bíblica em classe. O texto, como eu disse, é um texto conhecido dos estudiosos da Bíblia, dos leitores da Bíblia. Jesus a Bíblia diz que Jesus saía da Judéia e ia outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Não era fisicamente necessário passar por Samaria, mas Jesus resolveu passar por Samaria e ele foi na cidade de Sicar, era a região de Samaria, ele foi na cidade de Sicar e havia um poço denominado Poço de Jacó, que Jacó tinha cavado, ele bebeu da sua água, os seus animais, a sua família, enfim, e ele deixou aquele poço como herança. Jesus se aproximou da mulher, pediu de beber e ela refutou Jesus, porque ele era judeu e ela era uma mulher samaritana. E Jesus, então, começa um diálogo com aquela mulher, que vai culminar, na verdade, numa revelação de que ele era o Messias. E o resultado desse texto, ao ler o texto por completo, nós vamos perceber que a mulher deixou o seu cântaro, ou vaso, que ela foi buscar água junto ao poço, saiu por toda a região, proclamando que ela havia encontrado o Messias. No texto, em apreço, o texto da leitura bíblica em classe, deixa muito claro que existe aqui uma ênfase de Jesus no quesito da adoração. Então, a primeira coisa que nós vemos importante a ser destacado no texto é que na visão da mulher samaritana, havia uma grande relevância no lugar onde se adorava a Deus. Ela disse, olha, nossos pais adoraram a Deus neste monte. Ela diz, nossos pais adoraram a Deus neste monte. E ela refuta dizendo, e vós dizeis que em Jerusalém, olha o que ela diz, é o lugar onde se deve adorar. Percebamos que para esta mulher, mais importante do que a adoração em si, era o lugar onde adorava, era o lugar onde se adorava. Nós vamos ver à frente aqui no comentário da lição, que eu fiz um apontamento aqui, que o lugar onde se adora fala da forma ritualística, fala do ritual. A adoração verdadeira fala da atitude. É totalmente diferente. Então, para a mulher, o mais importante era o lugar onde se devia adorar. E Jesus vai refutar isso. Jesus vai dizer, olha, você pode crer no que eu vou falar com você? A hora vem, olha o que Jesus diz, a hora vem em que nem neste monte, Jesus diz, a hora vem, peguei o pincel grande demais, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus está deixando claro, olha, o Pai realmente se importa com a adoração. Mas a hora vem em que vocês vão adorar o Pai, em que o Pai será adorado, nem neste monte e nem em Jerusalém. Então Jesus está deixando claro para a mulher, ele está quebrando essa ideia que havia na mentalidade da mulher samaritana, de que o mais importante era o lugar para adorar. E ele está dizendo, olha, se vocês acham que é importante adorar aqui, e vocês sabem que os judeus acham que é importante adorar em Jerusalém, no templo, a hora vem, e essa hora, na verdade, já chegou, em que em nenhum desses dois lugares vocês adorarão ao Pai. Porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Outra coisa relevante no texto, que Jesus deixa claro aqui, e que a mulher não compreendia, é no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. O que Jesus está deixando claro aqui? Que a adoração tem que ser consciente. No momento da adoração, para que seja verdadeiramente
ou para que seja uma adoração verdadeira, nós precisamos saber quem nós estamos adorando. Então, a verdadeira adoração só pode fluir dos lábios de quem verdadeiramente conhece ao Pai. Ele diz, olha, vocês adoram aquilo que vocês não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o importante é compreendermos que Jesus está falando que para que haja adoração verdadeira, é preciso saber o que está adorando. Perceba se isto não tem tudo a ver com o que Paulo fala de culto racional. Culto racional. O culto racional é um culto com a razão, é um culto com a inteligência, é um culto onde nós sabemos o que estamos fazendo. Seguindo, pensando nesse texto da leitura bíblica em classe, Jesus deixa claro para a mulher o seguinte, a hora vem e já chegou. Jesus está dizendo, o tempo de adorar ao Pai em espírito e em verdade é este. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, outra coisa importante que eu queria que você observasse é isso aqui, ó, os verdadeiros adoradores. Pense comigo, se Jesus está dizendo que existem adoradores que são verdadeiros, o oposto também é nítido. Existem adoradores que não são verdadeiros, que são falsos. Então, a verdadeira adoração parte dos lábios de verdadeiros adoradores. E Jesus disse, a hora vem e já chegou, ou seja, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aí Jesus diz duas coisas importantes, em espírito e em verdade. Mais à frente nós vamos entender, nós vamos comentar no corpo de comentário da lição, nós vamos tratar sobre isso. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O que quer dizer esses dois requisitos, ou pré-requisitos, ou fundamentos, esses dois princípios da verdadeira adoração? E Jesus vai continuar dizendo, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a leitura bíblica em classe nos faz estes apontamentos que são importantes e relevantes para a compreensão da lição. Vamos, então, à introdução da nossa lição. O pastor Elinaldo Renovato vai fazer um comentário, deixando claro na introdução da nossa lição que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Antigo Testamento, no tabernáculo, no Novo Testamento, no templo. Essa adoração tinha que ser feita, esse culto tinha que ser feito nesses dois lugares. Porém, no Novo Testamento, essa adoração ela é ampliada. No Novo Testamento, a adoração não está mais ligada, não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. No Antigo Testamento, a adoração está centrada em Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é o meio, Cristo é o caminho da adoração verdadeira. No primeiro ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre o que é adoração, e ao tratar sobre o que é adoração, ele vai destacar aqui a palavra adoração no latim, que é adoratione, no sentido etimológico significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Então é importante nós entendermos que adorar é reconhecer divindade. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos reconhecendo aquilo que Ele é, entendendo aquilo que Ele é, entendendo a importância da soberania de Deus sobre a nossa vida. Por isso é importante adorar a Deus. E ele vai tratar também que no Antigo Testamento algumas palavras são usadas para adoração, e eu vou citar só os significados aqui. Ele usa a palavra xará, que ocorre mais de 100 vezes, que significa, o significado desta palavra é curvar-se
diante ou prostrar-se diante de Deus. Então, é curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Tem a palavra abade, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Né? Esse primeiro ponto dessa nossa lição são só termos originais para a gente compreender o que quer dizer. E no Novo Testamento, nós temos a palavra grega proskuneo, que ocorre 55 vezes e significa adorar ou prestar homenagem a alguém ou ser reverente, venerar, ser reverente ou beijar a mão. E aí o pastor Elinaldo Renovato vai traçando outras palavras, que é prosecúnesa, que fala de prostrar como sinal de reverência, prostrar em homenagem. E depois do terceiro parágrafo deste primeiro ponto, nós temos aí outras palavras que têm o sentido de adoração, como latreia, por exemplo, de onde vem o termo idolatria, no sentido de prestar um serviço de adoração no culto. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui, como é um dos nossos objetivos da lição, a definição da palavra adoração, no Antigo e no Novo Testamento. No segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre como adorar a Deus, como devemos adorar a Deus. E ele vai tratar que o nosso Senhor Jesus, declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. A primeira coisa é onde se deve adorar. Primeiro, onde se deve adorar a Deus. E segundo, como se deve adorar a Deus. Então Jesus deixou isso claro, onde se deve adorar e como se deve adorar. Primeiro, onde se deve adorar? Não importa. Jesus disse, o Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial não seria o lugar geográfico. Então Jesus está deixando claro, quando nós pensamos em um lugar geográfico, nós pensamos em ritual. E quando nós pensamos em ritual, tudo que fala de rito, fala daquilo que é engessado, fala daquilo que é ensinado e que não pode fugir a esta regra. E como nós já citamos aqui desde o início da aula, a adoração é muito pessoal. Tem que ser movida pelo Espírito, mas ela é muito pessoal. Então nós precisamos entender que quando tratamos das questões de adoração, não podemos pensar nessa forma ritualística da adoração. Eu sei, principalmente no meio pentecostal, que existem diversas pessoas que acreditam que Deus só recebe adoração se for desse jeito, se for através desse tipo de música. É claro que cada um de nós temos a nossa opção pelo tipo de música que gostamos. Mas nós precisamos entender que, no caso da música principalmente, não é o ritmo de uma música que revela se essa música é sagrada, profana ou secular. E nós precisamos aprender a respeitar o outro. Talvez não faz parte da minha adoração, talvez não faz parte daquilo que eu acredito, da minha maneira de adorar a Deus. Mas nós precisamos ter cuidado para que nós não atribuamos ao homem ou ao diabo aquilo que Deus está fazendo. A verdadeira adoração, ela não é especificada ou ela não é definida por aquilo, pela maneira como nós agimos ou pelo lugar onde nós estamos. Ela é definida por aquilo que gera a adoração em nós. Se é o Espírito que está gerando ou se não é. Aí sim nós temos a definição. Então Jesus falou de duas coisas importantes. Primeiro, onde se deve adorar. E ele deixa claro que não há um lugar exato para adorar. Não há um lugar que nós podemos definir como o lugar onde a adoração vai ser recebida. Faça cursos completos de teologia,
Hebraico Bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Bem, se não há um lugar, se é isso que Jesus está dizendo, ó, ao tratar sobre onde se deve adorar, se ele está deixando claro que não há um lugar específico, que não tem um lugar que eu digo, não, nesse lugar Deus recebe adoração, em outro lugar não. Nós precisamos ter cuidado para que nós sejamos adoradores em qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos. A segunda coisa muito importante que Jesus vai deixar claro no texto, apresentado como leitura bíblica em classe na lição, é a atitude do adorador. Aqui sim, nós temos um fator fundamental para nós compreendermos. Então, o lugar não é mais importante do que a atitude do adorador. Aí você pode me dizer, pastor, então eu posso adorar a Deus em qualquer lugar? Pode. Agora, o lugar onde você vai adorar vai promover uma atitude verdadeira? Porque aí entra naquilo que nós já falamos em aulas passadas. Os desigrejados. Então eu não preciso de uma igreja para adorar a Deus. Não, mas ao frequentar o templo, ao frequentar as reuniões do templo, as reuniões da comunidade de fé, nós temos um ambiente saudável e um ambiente muito mais favorável para promover a adoração. Isso é que é importante. Por isso a grande importância de frequentar o templo, porque o templo é o lugar propício à promoção da verdadeira adoração. Então Jesus vai deixar claro, ao tratar dessa questão de como deve ser a atitude do adorador, Jesus vai nos mostrar que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Duas coisas são importantes aqui serem tratadas. Duas coisas são importantes. Primeiro, o que é adoração em espírito? Quando Jesus fala que a adoração tem que ser em espírito, Jesus está falando da fonte. A fonte da adoração. O que gera esta adoração? Se a adoração tem que ser em espírito, uma adoração em espírito só pode ser gerada pelo próprio Espírito. E Jesus deixa isso claro porque ele diz assim, Deus é espírito e ele busca aqueles que o adorem em espírito. Que espírito pode gerar uma adoração tão espiritual que seja recebida por Deus? O Espírito de Deus. Então a verdadeira adoração, ela não pode surgir simplesmente de lábios humanos, porque aí é importante entendermos isso aqui, essa questão da fonte da adoração, porque a adoração é em espírito, então a fonte dela é o Espírito. O ser humano por si só, a nossa humanidade por si só, não pode adorar a Deus. Então, se nós adoramos a Deus, não é porque nós somos bons. Nós adoramos a Deus porque o Espírito está em nós e gera em nós. Ele gera esta fonte da adoração em nós, é o Espírito Santo. A adoração que nós adoramos a Deus é gerada pelo Espírito Santo na nossa vida. E a segunda coisa importante entendemos aqui é que a adoração tem que ser em verdade. Quando falamos da adoração em verdade, falamos da essência. Essência. A essência da adoração. Então, a adoração tem que ser verdadeira. Só uma adoração gerada pelo Espírito, só uma adoração que tem uma fonte certa, pode ter uma essência correta. Então, a adoração que não é gerada pelo Espírito de Deus, nem adoração ela é. Mas se ela é gerada pelo Espírito de Deus, a adoração com a fonte correta, ela produz aquilo que é essencial. Então, a essência da adoração
é que ela é uma adoração em verdade. E para que ela seja uma adoração verdadeira, ela tem que ser promovida pelo Espírito. Aí sim, a adoração que tem uma fonte correta, que é o Espírito Santo, ela é uma adoração em espírito e em verdade, porque ela projeta para uma verdade que só o Espírito Santo pode realmente trazer. Aliás, o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Eu vou escrever por cima do texto aqui para ficar claro. Ó. Espírito da verdade. Por que que a adoração é verdadeira? Porque ela é gerada pelo Espírito da verdade. E se ela é gerada pelo Espírito da verdade, ela tem como essência a verdade promovida pelo Espírito que a gerou. Isso é relevante e extremamente importante para a nossa vida cristã. Entendermos que a adoração verdadeira não é fruto do ser humano, é fruto do Espírito. Por isso a adoração é em espírito. E que espírito é este que gera essa adoração verdadeira? O Espírito da verdade. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. E Jesus disse que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pastor Elinaldo Renovato, no segundo parágrafo deste segundo ponto, vai tratar também sobre o culto racional. E ao tratar sobre o culto racional, ele vai nos deixar claro que o culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, sobretudo motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Então, a verdadeira adoração é uma adoração consciente. É uma adoração que nós fazemos aquilo que a nossa inteligência determina, que é o culto racional, o culto com inteligência, o culto com razão de ser, motivados espiritualmente, quando nós somos portadores de uma sinceridade profunda. E nós, como pentecostais, precisamos pensar muito bem nisso aqui, porque às vezes no meio pentecostal a pessoa acha que o melhor culto, que o culto racional, tem que ser aquele culto onde ninguém entende nada, não é? O culto do reteté. Não, o poder de Deus e esse movimento que o poder de Deus gera, ele é muito bom, mas precisamos oferecer a Deus um culto com inteligência, um culto com domínio daquilo que nós estamos fazendo. No terceiro ponto da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre gestos e atitudes na adoração. É lógico que o que ele vai fazer aqui é uma abordagem daquilo que a Bíblia apresenta. Então, o pastor Elinaldo não está aqui dizendo que e aí eu disse isso desde o começo da nossa aula, que é só desta maneira como nós devemos adorar a Deus. Então, o ajoelhar-se e prostrar-se, a Bíblia deixa isso muito claro, isso era uma atitude muito comum entre os judeus, não é? E o Senhor disse a Moisés, por exemplo, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, o Senhor disse assim: este povo é um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? O Senhor diz: a coluna cervical deles é dura, eles não se dobram, eles não se curvam diante de mim. Então, quando o povo de Israel se curvava, se ajoelhava, eles compreendiam isso como um sinal de humilhação diante de Deus, um sinal de que eles estavam realmente se entregando ao Senhor. Então, ajoelhar-se e prostrar-se é realmente uma atitude, um gesto de atitude intensa diante de Deus no que diz respeito à oração, à adoração. Outra atitude da adoração é louvar e cantar. Existe uma diferença básica entre adorar e louvar a Deus. E deixe-me aproveitar aqui um espaço da lição para te mostrar isso aqui. Ó. Na nossa lição tem lá as anotações do professor. Então vamos aproveitar esse espaço. O que é adorar e o que é louvar? Entendamos então o seguinte.
louvar a Deus é sempre por aquilo que Ele faz. Louvar é por aquilo que Ele faz. Louvar por aquilo que Ele faz. Adorar é pelo que Ele é. O salmista diz assim: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Ou seja, quando eu estou louvando a Deus, eu estou engrandecendo, magnificando, exaltando o nome do Senhor por aquilo que Ele faz. Isto é louvar. Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Na verdade, na prática, nós louvamos e adoramos a Deus ao mesmo tempo. Mas isso é pedagógico, é didático, é teológico, é bíblico e é importante. Eu entender que um ato de louvor pode ser dirigido também a uma pessoa. Eu posso louvar alguém que fez alguma coisa que me beneficiou. Isso é um ato de louvor. Mas a adoração não. A adoração é pelo que Deus é. Nós já falamos isso aqui no início da nossa aula. Adorar é reconhecer divindade. Reconhecer divindade. Quando eu estou adorando, eu estou reconhecendo que este que é o alvo da minha adoração é Deus e tem uma autoridade sobre a minha vida. Então, isto é adorar a Deus. O salmista também nos diz o seguinte: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, no segundo parágrafo desse terceiro ponto, o pastor Elinaldo vai falar sobre louvar e cantar. Nós não vamos entrar no mérito aqui de que tipo de músicas, quais instrumentos. Uma coisa é certa, tudo que nós temos deve adorar a Deus. Ao longo dos anos, nós vimos alguns paradigmas ser quebrados. Por exemplo, eu sou filho de assembleianos, nasci num lar assembleiano. E eu me lembro quando entrou guitarra na igreja. Por incrível que pareça, né, para aqueles que me ouvem que são dessa geração e não participaram disso, quando entrou guitarra na igreja, houve uma resistência muito grande. Porque os irmãos diziam o seguinte: não, guitarra é negócio de rock. E rock é coisa do diabo. Então a gente tocava só de violão. Agora, qual a diferença da guitarra e do violão? Porque a guitarra é eletrônica e o violão que a gente usava não era. E houve uma resistência muito grande. Eu lembro também de quando começou a entrar bateria na igreja. Não podia, porque bateria era coisa do mundo, bateria não era coisa de Deus. Eu fico olhando algumas pessoas que falam o seguinte: não, tocar tambores na igreja, isso é proibido porque isso é coisa de terreiro de macumba. Tá, é utilizado em terreiro de macumba. Mas e os nossos irmãos africanos? Que tem como costume, como tradição, adorar a Deus também tocando tambores. Então é preciso, sobretudo, haver um respeito em relação a isso. Uma coisa é certa: como definir se um cântico, se um louvor, como definir se o hino é uma verdadeira adoração a Deus? Se ele exalta a Deus, se ele engrandece o nome do Senhor e não o nome do homem. Então é preciso haver respeito, que talvez é algo que eu não faço, mas outras pessoas fazem. E estão adorando a Deus e, sobretudo, está gerando resultados para o reino de Deus. Se está gerando resultados para o reino de Deus, ainda que a gente não faça, ainda que não é a nossa ideologia, ainda que não é a nossa cultura na comunidade de fé, mas a gente precisa respeitar aqueles que fazem. Eu me lembro de um surgimento de um grupo em uma das nossas cidades em Minas Gerais, a cidade de João Pinheiro. Surgiu na época, há alguns anos atrás, um grupo que tocava pagode. Então eles pegavam os hinos da harpa e cantavam em ritmo de pagode, e aquilo meio que balançou alguns irmãos
no momento em que os meninos surgiram cantando, tocando cavaquinho, pandeiro, tambores, esse negócio todo. Mas eles começaram a desenvolver um trabalho evangelístico numa área periférica da cidade. E o resultado foi que um dos traficantes, que eram donos de uma boca de fumo, se converteu. E o lugar onde era uma boca de fumo virou um ponto de culto e hoje tem uma igreja. Então nós precisamos ter cuidado para não condenar aquilo que Deus está fazendo. Eu aprendi que é muito perigoso atribuir a Deus aquilo que o homem ou o diabo faz, mas pior é atribuir ao homem ou ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Então precisamos ter cuidado e entender que tem coisas que eu não faço, tem coisas que Deus não me chamou para fazer, mas Deus chamou outras pessoas para fazer. No terceiro parágrafo, pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre glorificar a Deus e mostrar que a adoração tem como objetivo glorificar o nome do Senhor. A glorificação a Deus deve ser uma atitude de todos os nossos atos. A glorificação a Deus deve ser uma intenção de tudo o que nós fazemos. Então, a nossa adoração deve realmente glorificar o nome do Senhor. Quando nós oferecemos a Deus, o salmista fala sobre isso, sobre oferecer a Deus o sacrifício de louvor e pagarmos ao Altíssimo os nossos votos. Então, essa glorificação a Deus, nesta glorificação a Deus, nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício de louvor. A mordomia da adoração nos ensina que tudo o que nós fazemos deve adorar a Deus, deve contribuir para a adoração ao nome do Senhor. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula, então precisamos fazer aqui algumas considerações que são importantes em relação a esta mordomia da adoração. Algumas considerações, como você sabe, que o comentarista não fez, mas que achamos relevante fazer. Primeira consideração importante: a adoração aproxima o adorador e o Deus que está sendo adorado. Não há uma maneira mais profunda, mais especial de nos aproximarmos de Deus do que a adoração. A adoração traz o Deus que está sendo adorado e o adorador para o mesmo ambiente. A adoração aproxima o adorador e o Deus que está sendo adorado. É por isso que nós ouvimos as pessoas falarem: olha, enquanto você adora, Deus resolve o seu problema, enquanto você adora, a bênção de Deus vem sobre a sua vida, enquanto você adora, você é curado, porque a adoração traz Deus para perto da gente e nos leva ao encontro de Deus. Os livros dos Salmos nos ensinam isso. Os salmistas estão sempre nos convidando a adorar a Deus, e por isso o saltério é chamado de Pentateuco humano, ou seja, o ser humano vai ao encontro de Deus. E quando nós nos dispomos, Tiago disse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quando nós nos achegamos a Deus em oração, Deus também se aproxima de nós e as bênçãos de Deus vêm ao nosso encontro. Segunda consideração importante: a adoração tem que ser voluntária, não é por medo, não é pelo dinheiro. A adoração tem que ser voluntária. A adoração verdadeira surge de um coração voluntário, porque a adoração é reconhecer divindade. A adoração é chamar pela presença de Deus, é buscar a presença de Deus, é querer a presença de Deus com um coração voluntário. E a terceira consideração importante que eu tinha notado aqui para fazer é o que nós fizemos agora há pouco, a diferença entre louvor e adoração. Louvar é por aquilo que Deus faz e adorar é por aquilo que Ele é. Chegamos ao final da nossa sexta aula, da nossa sexta lição. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez para a nossa sétima lição. O meu desejo é que você se torne cada vez mais um adorador melhor na presença do Pai. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa. Enquanto você adora, as bênçãos de Deus vêm sobre a tua vida. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.